Oi gente, no vídeo de hoje eu vou desenhar a Wandinha Addams, da nova série que saiu da Netflix, que tá todo mundo falando aí. Então se vocês gostarem do vídeo, deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Vamos começar o desenho apagando esse esboço aí, que eu sempre faço ele e acho que vocês já viram fazendo. Ele é bem mais rápido de fazer, então eu vou estar deixando ele aí pra quem quiser fazer ele. Agora que eu já apaguei aquele esboço que eu tinha feito, eu apaguei desse jeito. Eu apaguei, mas eu não apaguei. Eu deixei que desse pra ver um pouquinho do esboço, eu não apaguei completamente, porque se você apagar tudo e não der pra ver o esboço, você não vai servir de nada ter feito o esboço, porque o esboço é pra isso, pra você seguir um negócio. Agora pra fazer a boca é só seguir o que tá no esboço, que já tá lá, porque o esboço serve pra isso, pra você ter uma noção do que você vai fazer. E é só ir seguindo o esboço e fazendo a boca, é praticamente isso, não tem dificuldade nenhuma. Não é à toa que eu só levei 1 hora pra fazer esse desenho, então foi bem rápido. Esse desenho eu vou explicar do jeito que eu fiz, que é baseando nesse esboço que eu mostrei pra vocês. Então se você não for fazer com base nesse esboço, aí esse vídeo não é pra você, porque vai ser meio complicado de entender. Agora o nariz dela também é baseado no esboço, é só seguir o que tá no esboço que não tem erro. Se você conseguiu fazer o esboço certo, o desenho também vai sair direitinho, então não tem erro nenhum. Mas uma coisa que tem que fazer na boca e no nariz é que a boca dela tem um negócio um pouquinho torto, também tem que prestar atenção nisso. E o nariz dela é um pouco largo, então você não pode errar essa parte. O olho dela é só seguir o esboço também. E uma coisa que eu fiz com o olho, porque acho que vocês viram, o outro olho primeiro eu tinha feito e depois eu apaguei e agora eu tô fazendo esse. Porque o outro olho tava muito pequeno, mesmo seguindo o esboço ele tinha ficado pequeno. Aí eu fiz esse olho, que eu gostei mais dele. Aí depois eu peguei um post-it, um papelzinho, que não eu tô fazendo agora. E eu comecei a medir o olho pra ficar um olho do tamanho do outro, porque eu tava achando que o tamanho tava diferente. Então se você achar qualquer coisinha diferente, pode medir uma coisa com a outra pra ver se tá igual, porque às vezes dá uma diferença mesmo você seguindo o esboço, fazendo tudo certinho, medindo milimetricamente correto e pode dar alguma diferença. Esse olho agora é a mesma coisa do outro, aí eu medi a largura e a altura pra ficar um do mesmo tamanho do outro, porque se ficar do tamanho diferente não vai ficar legal. Vai parecer que ela tem um olho menor que o outro e ela não tem, então a gente não quer isso. Aí eu medi e fiz a mesma coisa que eu fiz com o outro olho, é só ir fazendo, seguindo o esboço e pronto. Então só medi praticamente. E o rosto dela inteiro depois eu medi tudo pra ver se tava tudo certinho. Então é bom a gente sempre medir. Aí agora eu sombrei um pouco o rosto dela porque eu tava achando um pouco estranho. Então não precisa fazer isso que eu tô fazendo. Eu vou sombrear o desenho todo no lápis depois. Não precisa, eu só sombrei porque eu tava achando que tava estranho. Eu preferi pôr sombra pra ver como é que ia ficar. Então se você sentir necessidade, você sombreia. Se não sentir necessidade, não precisa. Então não é obrigatório fazer isso. O cabelo dela também seguiu o esboço, que eu fiz o cabelo dela no esboço. Mas uma coisa importante para cabelo é sempre você manter uma impressão de movimento. Deixar as linhas mais onduladas, mais curvas, sei lá, a linha mais lisa, o mais natural possível. Sei lá, eu não consigo explicar isso, mas você tenta deixar o cabelo mais solto possível, assim, não deixa ele muito duro. Não sei se vocês entenderam, mas sei lá, deixa ele mais natural. Porque o melhor jeito de fazer o cabelo é desse jeito, mais solto, fazendo esses fios mais soltos, essas coisas aqui fica mais natural. Então é melhor você fazer desse jeito, tentar deixar o mais natural possível. Essa trança que eu tô fazendo agora foi um pouquinho difícil, porque eu não tava acostumada a fazer trança, então essa foi a primeira, saiu meio ruinzinha, mas a outra eu aprendi como que faz. Quando chegar na outra eu explico direitinho como é que faz. Mas basicamente é só ir fazendo uns redondinhos e depois fazendo os risquinhos do meio da trança. Então basicamente a trança é isso. Agora a outra trança que eu tô fazendo, eu fiz ela melhor. Então é só vocês seguindo o formatozinho. É que eu não tô conseguindo explicar agora porque eu tô gravando isso aqui depois que eu fiz. Mas acho que tá dando pra vocês verem a diferença de uma trança pra outra que eu fiz, né? Uma trança eu fiz de uma vez, os negocinhos, depois eu fiz o meio dela. Já essa eu fui fazendo pedacinho por pedacinho da trança, então fica mais natural. Então esse é o melhor jeito de fazer.
A roupa, por mais que pareça estranho, é a mesma coisa do cabelo. A gente tem que deixar o mais natural possível. Então, deixa um tortinho, um amassado. O que deixa a roupa o mais real possível é você fazer as dobrinhas da roupa, porque uma roupa nunca fica 100% reta. Sempre ela tem uma amassadinha aqui, uma dobrinha ali, que nem eu tô fazendo agora essas dobrinhas da roupa dela. Então isso é o que deixa a roupa o mais bonito possível, o mais natural, o mais real. Então é bom você fazer essas dobrinhas, não deixa a roupa sem amassado, sem dobrinha. É difícil de sombrear e pôr luz, é difícil, mas vale a pena no resultado final. A gola dela é só seguir o esboço também. Basicamente esse desenho inteiro é só você seguir o esboço e prestar atenção nos detalhes, porque no esboço não tem os detalhes, então é bom você prestar atenção. E como eu falei, sempre medindo se tá uma coisa do tamanho da outra. Como eu falei, é importante medir o desenho inteiro. Então essa parte do corpo, é ali onde tá o botão, é o meio do corpo dela, esse risquinho. Então você mede metade e metade do corpo dela, uma metade e outra metade, e vê se tá do mesmo tamanho. E também é bom medir a altura do ombro, para ver se eles estão na mesma altura. E se o personagem, independente do que você estiver fazendo, tiver um ombro mais alto que o outro, pega na foto de referência e vê a diferença da altura de um ombro para o outro, se você quiser fazer idêntico. Então é importante medir essas partes para o seu desenho não ficar torto. Eu vejo um monte de gente, principalmente na parte do olho, e a parte do rosto é a mais importante. As pessoas, elas deixam o olho mais junto, mais separado, às vezes um olho em cima e o outro embaixo, então é sempre importante medir. Mais pra frente eu explico mais um pouquinho. Agora a mão, eu sempre vejo gente falando que mão é difícil de fazer. É difícil de fazer, é mais difícil ainda de pintar, por causa das dobrinhas que tem na mão. Então eu sempre começo a mão por um risquinho, depois eu faço a unha e depois eu vou pro dedo. Quando a unha aparece, que é o caso da Vandia, que a unha dela é preta, esses negócios aí. Aí eu sempre faço, que nem, ó, agora eu tô fazendo desse jeito. Eu faço um risquinho, faço a unha e depois eu venho pro resto do dedo. Não sei se isso faz diferença, mas pra mim fica mais fácil de fazer à mão. Então, se vocês quiserem testar aí, faz. Mas se não for o jeito mais fácil pra você fazer, tem vários tipos de fazer mão, tem vários tipos de fazer boca, tem vários tipos de fazer olho, então é importante você testar todas as maneiras e ver o jeito que fica mais fácil pra você. Agora, como eu tinha falado, eu sombreei o desenho, não precisa, mas eu sombreei pra ver como é que ia ficar na hora de pintar. E agora eu tô delimitando até onde o desenho vai, porque o desenho não vai na folha inteira. E também se você for fazer um negócio reto, que nem eu faço em todos os desenhos, é bom medir a largura de uma parte pra outra pra ver se tá tudo igual. Agora que eu terminei o desenho, eu tô apagando, que nem eu apaguei o esboço, mas eu tô apagando um pouquinho mais fraco, com mais cuidado para não perder os detalhes. Agora é a hora de pintar, vai ser um pouquinho mais demorado para explicar, mas vai seguindo aí. Bom, eu pintei a cor base, como todo desenho você começa com uma cor base, porque se você não começar com a cor base, você não começa a pintar. Então eu comecei a passar o bege aí de cor base e fui começando a sombrear com o mesmo tom. Então é sempre bom você começar o mais claro possível que você consegue, principalmente no rosto, porque é a parte mais arriscada de você fazer. E eu sempre começo pela parte mais arriscada. Aí eu passo o tom base e vou sombreando com a mesma cor, depois eu venho com a cor mais escura e sombreando. Só ver os lápis que eu tô usando que você já consegue ver. E eu sempre começo do lado mais escuro pro mais claro, porque fazendo o lado mais escuro, pra mim, fica mais fácil, porque eu tenho a noção do que é o escuro e do que é o claro. Porque às vezes eu faço o lado claro primeiro, que nem no último vídeo da outra mãe da Coraline, eu comecei pela parte mais clara e ficou mais claro do que eu queria, então depois tive que escurecer tudo. Então é melhor começar do lado mais escuro para depois ir pro lado mais claro. Porque aí você não tem que ficar ajustando o tom do desenho, porque se você começar do lado mais claro, pode ficar mais claro do que você quer. Então você tem que ajustar o tom de novo e pode acabar dando errado, você demora bem mais fazendo o desenho do que você deveria. Bom, aí agora eu tô passando marrom, escurecendo bem mais o desenho, vou escurecer isso aí muito, depois eu passei um roxo e ficou mais escuro. Então é sempre bom você ir começando com mais cuidado, principalmente na parte mais escura, que é mais fácil de você errar, que é a primeira parte que você tá fazendo. Então vai devagar, não precisa ter muita pressa, mas é melhor começar do lado mais escuro do que o lado mais claro. Aí agora praticamente é só ir sombreando. E sombreando é praticamente só fazer o degradê. O desenho inteiro, a parte de pintar, é baseado em degradê. Então se você não sabe degradê, ao menos que você vá fazer desenho de anime, essas coisas. Anime não tem um degradê, a sombra é uma cor chapada.
Embora é mais difícil de fazer uma cor chapada do que o degradê, porque a cor pode ficar diferente e afim. Se você quer fazer um desenho legal, a primeira coisa que você tem que aprender é fazer o degradê, porque se você fizer um desenho bonito, o desenho da parte do lápis, se você fizer um desenho bonito, mas você não sabe pintar, você pinta e estraga o desenho, então vai atrás, vai aprender a fazer degradê, que o degradê é a base de tudo. Depois que você aprender o degradê, pronto, você desvendou tudo. Você aprende o degradê, aprende a misturar as cores certas, que nem agora que eu tô misturando roxo com marrom, você tem que saber misturar as cores também. Então é aprender degradê e misturar as cores. Depois que você aprende isso, é só você começar a aprender a aplicar isso nas formas, porque um desenho não é 100% reto. Ele é reto, mas você tem que dar uma impressão de 3D, uma impressão de profundidade. Então você tem que aprender a aplicar isso nas formas que você tá fazendo. Tipo no rosto, na roupa, essas coisas. Então é bom você treinar o degradê e depois que você aprendeu isso, você treina a aplicar isso em roupa, em bola, essas coisas. O mais fácil o primeiro passo é você aprender a fazer bola de metal, essas coisas, que o degradê tá lá e você aplica na forma da bola. Então é bom você aprender a aplicar nas formas que você vai usar. Agora uma coisa que eu aprendi recentemente é que eu tô começando a misturar umas cores meio nada a ver uma com a outra, mas que o resultado fica bem melhor do que se eu não misturasse. Que nem eu passei bastante roxo nesse desenho, porque as coisas do Tim Burton tem tipo um filtro meio azulado, meio roxo, sei lá. Então as coisas dele ficam sempre meio arroxeado, mas puxado pro roxo. E antes eu tinha medo de pôr essas cores meio nada a ver, tipo misturar roxo com marrom, isso não vai dar certo, então é bom você também perder o medo de pôr cores novas que você não colocava no desenho, porque umas cores que não faz sentido, tipo roxo agora, deixa o desenho bem melhor, porque se eu não tivesse misturado esse roxo com o desenho inteiro, ele não tinha ficado da cor que eu queria. Então é bom você aprender a perder o medo de pôr cores novas. Agora o olho, que é a parte mais difícil, na minha opinião, do desenho, porque você fica umas 2 horas só fazendo o olho. Eu cortei porque eu pinto o olho, aí depois eu passo caneta branca, pinto de novo, vou arrumando o tom. Esse olho que eu fiz agora foi o mais complicado porque ele fica metade preto, porque tá na sombra, não dá pra enxergar ele. Então metade ficou sem aparecer, eu fiquei com agonia, parece que o olho ficou menor que o outro, mas depois você se acostuma, você vê que não tá errado. Então o olho é a parte mais difícil, é a parte que você tem que demandar mais tempo da sua pintura. Porque o olho, a boca e o nariz é a parte mais importante do desenho, da pintura e de tudo. Então, se você olha para uma pessoa, você tem que diferenciar ela de outra pessoa. Então, as pessoas sempre mudam o formato de rosto, nariz, boca, olho, essas coisas. Então, a parte mais importante do desenho é o rosto da pessoa. E a parte mais importante do rosto é o olho, o nariz e a boca. Então é bom você não errar nessas 3 partes, porque se você errar, vai mudar a pessoa. Que nem eu fiz com um desenho um pouquinho mais antigo, que eu desenhei a Ariana Grande, ela ficou com um olho enorme, eu ainda não sabia medir as coisas direito, então eu fazia as coisas meio sem medir. Então se você desenha sem medir, sempre vai ficar diferente. Então é importante você começar a medir o desenho se você quiser um desenho perfeito. Então essa Ariana Grande que eu fiz, ela ficou com um olho muito grande. Aí não ficou parecido com a Ariana Grande. Você olha assim, tem uma mera semelhança, mas se você olhar pode ser qualquer outra pessoa. Então é bom prestar atenção nesses detalhes. Agora eu tô indo pro lado mais claro do rosto dela. Então, fazendo o lado mais escuro primeiro, eu já tenho uma noção das cores que eu vou usar, do tom que eu quero. Então é sempre melhor começar do lado mais escuro pro mais claro, por esse motivo. Porque você já tem uma noção do que você vai fazer. Aí o lado mais claro não vai ficar tão claro, o lado escuro não vai ficar claro também, que é isso que a gente não quer. E basicamente é só ir fazendo a mesma coisa que você fez do outro lado, só que mais claro. Então uma coisa que você fez de um lado é a mesma coisa do outro, então não tem muito segredo assim. A diferença desse lado que eu tô fazendo agora é que a sobrancelha dela aparece, do outro a franja tá cobrindo, e isso foi um grande problema pra mim. Porque eu não consegui encaixar a sobrancelha dela. Porque a franja cobre, mas ao mesmo tempo você consegue ver a sobrancelha dela. Então foi um pouquinho complicado de fazer isso, mas você consegue, eu acredito em você. E uma parte também mais complicadinha
desse lado mais claro do rosto dela foi essa parte do olho. Porque a outra parte não aparecia cílio, não aparecia nada porque a sombra tá cobrindo. Já essa parte que eu tô pintando agora aparece, então foi mais complicadinho de fazer. Porque cílios é sempre um negócio muito fininho, muito delicado. E se você fizer muito grosso, muito escuro assim, perde a delicadeza dos cílios, então fica meio esquisito. Então esses detalhes, tipo cílio, um fiozinho de cabelo, sempre mais... Você tem que grudar a cara no papel para fazer, porque se você fizer um pouquinho mais grosso, um pouquinho maior, fica um pouquinho estranho. Um pouquinho não, fica meio esquisito. Também uma coisa que eu fiz nesse desenho é as marcas de expressão dela. Esse negocinho embaixo do nariz, essa marquinha, um pouquinho na boca, essas coisas. Se você deixar muito escuro, vai ficar com cara de gente velha, porque vai ficar muito forte essas marcas. Então você tem que deixar o mais clarinho possível, mas que você ainda consiga enxergar. Esse outro olho que eu tô fazendo agora, eu passei um pouquinho de vermelho para deixar um tomzinho mais avermelhado, que era o que eu queria. E ele tá um pouquinho escuro, acho que mais pra frente eu vou clarear ele um pouquinho com a caneta branca. Então a caneta branca é sempre importante pra isso. Você pode clarear, fazer luz, esses negócios. A boca dela eu não tinha um tom certo pra fazer, então fui misturando um tom com o outro. Pareceu que ia dar errado no início, mas não deu. Então é bom você sempre ir misturando um tomzinho com o outro pra você conseguir chegar no tom que você quer. Então fui misturando ali marrom com esse marrom mais claro, com bege, vermelho, um monte de cor aí, eu consegui chegar no tom que eu queria. Porque a boca dela não é um vermelho e também não é um pálido assim, é mais ou menos entre um e o outro. Então não pode ficar nem tão vermelho e nem tão da cor da pele dela. A boca dela também passei um pouquinho de roxo, que eu passei praticamente no rosto inteiro, eu passei roxo, de um lado do outro do rosto eu também passei roxo, então... Se você sentir necessidade, passa o roxo. Se você achar que tá muito claro, tá num tom diferente, passa o roxo. A pintura de cabelo eu expliquei um pouco no último vídeo que eu postei, mas eu também vou estar explicando aqui. Como tá dando pra ver, eu primeiro faço uns fios demarcando o formato que o cabelo dela vai fazer, porque você não pode fazer uns fios reto. Você tem que fazer o fio da forma que tá seguindo o cabelo dela. Então você primeiro faz o fio com preto, que o cabelo dela é preto, faz uns fios ali demarcando a forma que vai fazer e depois você vem pintando mesmo, seguindo essa forma. Porque se você fazer o cabelo dela sem forma, não vai ficar legal. O brilho do cabelo dela também tem que seguir essa forma, para ficar o mais natural possível. Agora eu pintei a orelha dela, que mal aparece, e não tem muito segredo, só pintar ali de uma cor mais escura, que ela quase não aparece, então é rapidinho. Essa parte da franja dela foi a mais complicadinha que eu fiz, porque ela mostra um pouquinho da pele dela. Acho que dá pra vocês verem como é que eu fiz. Eu fiz uns fios ali mais abertos, depois eu passei o marrom e depois o bege pra misturar ali e ficar a cor. Aí depois eu passei um preto demarcando os fios direitinho. Essa parte do brilho dela não é um brilho cinza nem branco, é um brilho meio marrom, meio esbranquiçado, meio acinzentado. É um monte de cor misturada, então você tem que misturar várias cores. O melhor lápis pra misturar a cor é esse que eu tô usando. É o que eu conheço, né? Porque tem um carandache, tem esses outros que é mais caro. Esse é o lápis mais macio e mais que mistura a cor mais fácil, que eu acho que é mais acessível assim, porque carandache é caro demais. E esses outros lápis mais profissional da Faber-Castell também é um pouquinho caro. Então esse lápis da Super Soft, ele mistura um tom mais claro com um tom mais escuro, que normalmente não acontece. Então fica mais fácil pra você fazer luz, que nessas luzes que eu fiz no cabelo dela, que eu misturei um pouco do bege, que ele é quase o branco, que ele pegou em cima do preto, ficou essa cor bem legal, e depois eu passei um pouquinho da caneta branca, que reforçou um pouquinho mais desse brilho. As tranças dela, que é o que eu tô fazendo agora, também foi um pouquinho complicado, porque é uma escala muito pequena do cabelo dela, então pra iluminar isso ficou um pouquinho difícil. Eu ainda fico olhando meio torto pra essa trança, porque eu achei ela meio estranha, mas ficou ali na média. O pescoço dela é a mesma coisa do rosto, não tem muito segredo, então é só fazer o que você fez no pescoço, aplicando... Não, é só fazer o que você fez no rosto, aplicando na forma do pescoço, seguindo o tom de luz e o tom de sombra. É basicamente a mesma coisa. Claro, eu também passei o roxo no pescoço dela, porque ela tem tipo um brilho que pega no rosto e no pescoço dela. Na roupa também pega um pouco. Esse brilho meio arroxado, meio branco, esse tom foi um pouquinho difícil de chegar,
Mas é só você passar o roxo e a caneta branca em cima e misturando, tipo, dando umas batidinhas com o dedo, que é como eu faço, pra deixar mais claro, pra não ficar um branco do nada, sem degradê, sem nada. A gola dela, essa parte branca da roupa dela, foi um pouquinho difícil de fazer, porque ele não é um branco, ele é um branco mais sombreado, mais acinzentado, então foi meio difícil chegar nesse tom, sem deixar a gola dela totalmente cinza. Aí essa outra também tem a sombra da trança e também eu passei o roxo. Então na parte branca eu passei o roxo para deixar um pouquinho mais forte, porque eu não podia passar o preto totalmente para deixar no tom certo. E para chegar nesse tom certo é no roxo, porque tá esse roxo todo nesse desenho por causa do fundo do desenho que é roxo, para pegar tipo o fundo reflete no desenho e fica com uma luz meia roxa. E para quem não for fazer o fundo roxo vai ficar um pouquinho mais complicado, porque o desenho inteiro tá com uma iluminação arroxada. Então, pra quem não for fazer o fundo roxo, for tipo fazer o fundo verde, sei lá, se você for fazer o fundo verde, você vai ter que mudar a iluminação pra verde. Então, vai ficar meio difícil de fazer. Então, eu recomendo fazer do jeito que tá aí. Se você for mudar, vai ficar bem mais complicado. Opa, é que nem eu faço o desenho inteiro. Eu vou demarcando aonde tá mais escuro, onde tá mais claro com a cor base. Depois, na roupa, eu misturei o preto com o marrom. Primeiro eu vim com o preto fazendo tom básico, né? Eu tô fazendo agora, sombreando e deixando as luzes mais coisadas, mais clara, pra depois eu vir com o marrom, o marrom mesmo, pra depois eu vir com o marrom passando em cima pra ficar um tom mais escuro, porque a roupa dela não tá um preto acinzentado, tá um preto amarronzado. Então a luz do preto não tá cinza, tá marrom. Deu pra entender? Essas partes mais pro canto do desenho eu também passei um pouquinho do preto com marrom e depois o roxo com um pouquinho da caneta branca ou lápis branco, sei lá. Deixei mais claro possível com o roxinho pegando ali. A roupa inteira é isso. E eu acho que pode ter alguém se perguntando aí, umas 3 pessoas estão se perguntando: ué, cadê os xizinhos que você fez? Eu tinha esquecido de falar. Tá vendo esses ali perto da trança dela, esses xizinhos com esses negocinhos que é da roupa dela, a primeira roupa que ela usa no primeiro episódio? Eu fiz um teste. O de cima eu fiz deixando um espaço em branco, tipo eu pintei com lápis e deixei aquela parte sem pintar. E o de baixo eu pintei todo de preto e vim com a caneta branca em cima. E o mais demorado é o do lápis, de deixar sem pintar. E o mais rápido é da caneta branca. Eu achei que fosse, mas tem que sombrear também. Então tem esses dois jeitos pra você fazer. Se você não tiver a caneta branca, você pode fazer do jeito de cima, que é deixando aquela parte sem pintar e depois você vem sombreando. E se você tiver a caneta branca, que é mais rápido, você vem, passa a caneta branca por cima e depois vem sombreando. Mais pra frente eu mostro como é que eu sombreei essa parte. Demorou, eu fiquei uns 3 dias fazendo, mas foi mais rápido do que deixar sem pintar. Porque se você deixa o negócio sem pintar, principalmente nesse preto aí que é a roupa dela, você vai acabar passando por cima, você vai acabar ficando com raiva de deixar aquele espacinho, você vai demorar bem mais pra pintar a roupa, que é praticamente uns 70% do desenho, então demora bem mais. Recomendo fazer com a caneta branca. Agora eu vou parar de explicar um pouquinho a roupa, porque praticamente a roupa inteira é a mesma coisa do que eu acabei de explicar. Se eu expliquei alguma coisa, né, que eu não sei se deu pra vocês entenderem, mas a roupa inteira é a mesma coisa, só seguir as dobrinhas e a sombra, tudo. Agora, aos 23 minutos e poucos segundos do vídeo, eu vou falar o que eu achei da série. Eu só assisti um episódio, mas desde que anunciaram essa série, eu tô muito animado pra fazer esse desenho, né? À toa que eu comecei a fazer esse desenho lá em outubro e eu vim terminar agora. Eu quero postar essa segunda-feira, espero que eu consiga. E eu tava muito animado pra essa série, eu acho que muita gente também tava, porque o Tim Burton tava fazendo, eu também gosto muito da família Addams. E eu assisti os trailers, eu fiquei muito empolgado. E eu tô muito apressado pra postar esse vídeo, porque até agora eu acho que ninguém postou desenhando. Então eu quero ser o primeiro, embora eu já tenha terminado isso aqui faz um tempão. Mas eu fui fazer a outra mãe da Coraline, então eu me enrolei um pouquinho nesse desenho. Eu comecei a fazer ele, depois eu parei um pouco, depois eu voltei. Então deu uma enroladinha aí. Mas eu tô tão apressada pra assistir essa série. Mas eu também tô tão apressado pra postar o vídeo que eu ainda não assisti. Eu só assisti o primeiro episódio e eu gostei muito. Eu vi eu assisti várias críticas da Wandinha. Eu acabei de esquecer o nome do negócio que eu tô fazendo há 24 minutos agora. Há 24 minutos não, já tem uns 2 meses que eu tô fazendo isso. Mas enfim, eu vi várias críticas da série da Wandinha e todos estavam elogiando.
E eu vi que o primeiro episódio não é mil maravilhas assim. O que vai deixando, o que vai ficando melhor é a partir depois do segundo episódio. Então, assistindo o primeiro episódio, eu gostei bastante do episódio, gostei bastante da série. Só assistindo o primeiro episódio eu já gostei, porque o primeiro episódio sempre apresenta personagens, essas coisas, então é um negócio mais rápido, não mostra muito da história. Mas eu tô muito ansioso pra terminar de assistir. Terminando de eu postar esse vídeo aqui, eu vou assistir e depois eu falo pra vocês o que eu achei da série inteira. Mas eu não gostei de um negócio. Não faz uma semana que essa série saiu, o povo já tá postando spoiler e os negócios lá eu já sei do final da série, eu não queria saber. Eu não vou mais usar Instagram quando eu tiver ansioso pra assistir alguma coisa, porque ou aplicativo que põe spoiler. Eu tava lá mexendo de boa no negócio, do nada, pá, um spoiler do final da série lá, revelando quem é o monstro. Eu acho que isso não é um spoiler, eu não vou falar quem é o monstro, embora eu já tenha sabido, sei lá como é que fala. Embora eu já saiba quem é, porque alguma pessoa postou, eu fiquei horrorizado com isso, fiquei triste, porque eu queria saber, assistindo, eu não queria do nada, eu tô usando o Instagram e pá, toma aqui o final da série. Mas enfim, deu vontade de tomar um drink de alvejante. Mas esse povo fica postando spoiler, não deu uma semana direito que a série saiu. E o povo já tá postando spoiler, já tá falando o que aconteceu no final. Esse povo é muito apressado, Maria, não deu nem tempo de ninguém assistir direito. E esse povo já tá postando isso. Mas enfim, e hoje quando eu fui gravar isso aqui, quando eu fui gravar esse áudio que eu tô gravando agora, eu tomei outro spoiler. Que legal. Spoiler da mãozinha. Eu não vou falar o que foi, mas eu tô triste. Mas enfim, agora que eu toquei no assunto da mãozinha, eu ia fazer a mãozinha no ombro dela, mas eu acabei achando melhor não, porque na foto de referência não tava a foto dela com a mãozinha. E pra eu encaixar a mãozinha nesse desenho, dá um trabalho, eu ia ter que encaixar, porque a foto que tava a mãozinha não tava com sombra roxa, então eu ia ter que pôr sombra roxa no meio, ia dar uma trabalheira. Bem, agora a parte que eu tô fazendo é a parte do botão, essa daí agora. Essa parte foi um pouquinho mais complicada, porque o botão fica aquelas marquinhas na roupa, tipo dele puxando pra fechar, né? O botão fechou e fica meio que puxando. Então esses puxadinhos do botão foi o mais complicadinho que eu achei pra fazer. Porque é muito detalhezinho pequeno nesse botão, então deu mais trabalho. E ainda mais pra eu pintar o botão, porque o botão é pequeno e eu tive que pintar de preto, aí eu não consegui sombrear ele, aí depois eu tive que sombrear com a caneta branca e deu mais trabalho do que eu achava que ia dar. Então essas coisinhas pequenas dão sempre mais trabalho do que você achava que ia dar. Tipo, você pintou de uma vez, que nem eu fiz com o botão, vocês vão ver um pouquinho mais pra frente, uns 2 segundos, sei lá. Eu pintei o botão de preto, todo preto, porque o botão é mais escuro que a roupa. Aí achei que ia ser rápido, fiquei um tempão pra pôr a luz nesses botãozinhos que eu tinha que contornar, tipo, mostrar que era um botão, porque do jeito que eu tinha pintado ficou só umas bolas pretas, mas enfim, deu certo. Eu achei que essa roupa ia ser mais difícil de fazer, mas acabou que nem foi tão difícil assim. Pra pintar a roupa mesmo, eu demorei uns 2 dias, eu acho, uns 2 ou 3 dias pra pintar a roupa, mas nem foi tão trabalhoso assim. Agora o botão que eu tinha falado. Olha como deu trabalho. Eu fiquei bem mais tempo que isso fazendo, pra vocês ficarem sabendo aí, viu? Fiquei bem mais tempo fazendo esses botões. Não é à toa que o desenho inteiro. Eu juntei pra editar isso aqui, pra acelerar pra vocês, pra não ficar com 11 horas de vídeo, porque foi esse tempo que eu demorei. Eu fiquei mais de 11 horas pra fazer. É muito legal saber disso, né? Eu fiquei 11 horas fazendo um desenho, então deixa o like aí se você não deixou, porque eu fiquei 11 horas fazendo esse negócio pra você vir assistir e não deixar o like. Se você não deixar o like, eu vou na casa de vocês, eu vou obrigar vocês a deixar. E já que você vai deixar o like, que eu sei que você vai deixar, aproveita e se inscreve aí e ativa o sininho pra... Embora os vídeos demoram pra sair, demora um mês pra sair, mas ativa o sininho aí pra você saber quando que vai sair o próximo, pra você não ficar perdido. Tem gente que não ativa o sininho, eu tô incutido em falar não assina o sininho, quem é que vai assinar o sininho? Mas tem gente que não ativa o sininho e perde o meu canal, tipo...
depois de um ano. Ah, aquela pessoa lá, deixa eu ver se ela postou vídeo. Então ativa o sininho aí pra você ficar sabendo quando eu vou postar. Demora pra postar, mas é pra você ficar sabendo. Bom, agora o xizinho da roupa, acho que deu pra ver. Eu fiz o X, a bolinha em cima, e eu bati o dedo em cima pra deixar mais claro. E depois eu vim com a lapiseira, porque é o negócio mais fino que eu achei, e vim sombreando bem fraquinho. Se você não conseguir fazer de primeira, vai testando, porque a caneta branca depois dá pra tirar do desenho. Então pode ir testando aí à vontade, que uma hora você aprende. A mão é a mesma coisa do rosto, só muda que tem a unha preta, e a unha preta não precisa de luz, ó. Ainda bem, eu não precisei sombrear. Ah não, preciso de luz sim. Eu quis dizer que eu não precisei sombrear a unha dela, mas eu tive que colocar uns pontinhos de luz com a caneta branca, porque brilha, enfim, é esmalte. E a mão dela, a mesma coisa da roupa não, do rosto dela. Eu fiz com os mesmos tons e passando roxo ali pra deixar mais escuro. Essa mão foi mais fácil do que a última mão que eu fiz. Sem ser o último vídeo que eu fiz. Aquela foi até que fácil. Mas da Olivia Rodrigo que eu desenhei, a mão dela foi bem mais difícil de fazer, porque a mão dela tava gigante no desenho. Mas conforme você vai fazendo o negócio, você vai começando a adquirir facilidade nisso. É que não desenho. Eu não sabia desenhar nada. Aí eu vi meus irmãos desenhando e eu comecei a ter vontade de fazer. Então, se você tem uma vontade de fazer um negócio, você consegue. É só treinar. Se você nunca desistir de um negócio, você consegue chegar lá. Um dia você chega lá. Pode demorar o tempo que for, mas você chega. Então, basicamente, para você aprender uma coisa, é só você ter vontade de aprender aquilo e treinar quantas vezes for possível para você aprender. Porque a prática leva à perfeição, enfim. Agora outra mão é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Quer dizer, tem diferença, mas é pouca, é o mesmo jeito de pintar. Eu podia pintar só o rosto, um pedacinho da roupa, um pedacinho do cabelo e pronto, o desenho é isso. O resto é a mesma coisa. Mas se você aprendeu a fazer, não tem muito mistério. Eu sei que eu não vou conseguir ensinar tudo pra vocês aqui, mas com o tempo vocês vão aprendendo, é só não desistir. Bom, essa mão deu um pouquinho mais de trabalho, porque ela minha língua aqui embolou, porque ela era mais clara do que a outra, então foi um pouquinho mais complicado de fazer, principalmente essas marquinhas da mão, essas dobrinhas são a parte mais infernizante do desenho, porque é difícil de fazer, você fazer umas marquinhas naniquinhas que mal aparece, mas que aparece, então se você não fizer não vai ficar legal, então demande um tempo fazendo essas marquinhas. Bem, aí depois que eu terminei a mão, eu pintei o fundo do desenho de roxo, fiz um degradê ali, deu trabalho, mas eu consegui, tive que misturar roxo com cinza e branco, preto, um bando de cor, mas eu consegui. Então é isso, gente, até o próximo vídeo e tchau. Se vocês tiverem alguma sugestão de desenho que eu possa fazer, que vocês queiram que eu faça, é só comentar aí. Tchau, gente!